Olá, graças e paz. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E como eu havia proposto ontem, eu quero estar dando continuidade hoje e durante a semana nesta pauta que é batalha espiritual ou batalha espiritual, né? Comecei com a premissa de que se de fato o Evangelho está aí, e nós cremos no Evangelho, o reino de Deus está aí, nós cremos no reino de Deus. E se a fé cristã, o cristianismo está aí, e nós cremos na fé cristã e no cristianismo, o oposto também é verdadeiro, em detrimento de que tem pessoas que não só creem nas trevas, mas se colocam também na condição de servirem às trevas, não é? Ditos satanistas. É um exemplo de batalha espiritual. E hora ou outra a gente está aí permeado de testemunhos de pessoas que tiveram de fato não só abordagem com pessoas satanistas, como também com pessoas voltadas para o ocultismo, para esta prática do mal mesmo, tudo aquilo que a Bíblia condena, incluindo aqui alguns segmentos de associações, não é? Que também é tido como sendo não só ocultistas, mas demoníacos e satanistas também. Mas aí a gente para e tenta questionar quando tudo começa, e a gente vai perceber logo no livro do Gênesis, né? Na Gênesis de Deus, capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ainda esta narrativa de Gênesis mesmo, da queda do homem, eu sempre proponho que Eva ela deu 5 passos para a queda, né? 4 passos, 5 passos para a queda. Primeiro ela viu, depois ela tentou, depois ela desejou, depois ela comeu, depois ela morreu. Tudo dentro desta narrativa. E neste contexto, irmãos, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, a Bíblia ela está afirmando a existência de uma batalha travada das trevas contra o povo de Deus. Primeiro exemplo, a gente vai perceber logo aqui no Gênesis 3 mesmo. Este capítulo retrata a tentação e a queda do homem, não é? Mediante a prática do pecado. Isto significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. É a função das trevas, o distanciar o homem de Deus. Agora por quê? Pela queda mesmo, próprio Satanás ele toma o domínio da raça humana. E agora em Cristo Jesus, pela remissão dos pecados, o próprio Deus ele toma outra vez o domínio da raça humana, a saber, os que creem no seu nome. Então isto é certo, né? O sacrifício de Jesus não é um sacrifício que a gente chama de universalista, mas é um sacrifício para que aqueles que vierem aceitar este sacrifício possa de fato ser regenerado ou refeito, não é? Gerado outra vez, não segundo
a genealogia de Adão, mas segundo a genealogia de Cristo Jesus. E o grande objetivo de Satanás e dos demônios é de fazer, sim, oposição contra a obra de Deus, pois sabem muito bem que contra Deus não se faz nenhum tipo de oposição, porque Deus é soberano, não é? Mas se não pode fazer contra Deus nenhum tipo de oposição, então vai tentar fazer esse tipo de oposição contra o povo de Deus com a finalidade específica: destruir este povo, desencaminhar este povo. Todos quantos negarem o nome de Jesus, ou todos quantos cederem aos encantos mesmo de todas as propostas satânicas e diabólicas, com certeza estão outra vez retrocedendo na fé. E neste contexto aqui eu sempre proponho que o cristão jamais ele deve barganhar com Satanás, jamais ele deve barganhar com o pecado. Ele não tem que ser como Sansão. A Dalila vem tentando Sansão e Sansão vem barganhando com Dalila, até chegar ao ponto que de fato descobriu onde estava a força de Sansão e prendeu Sansão, vazou-lhe os olhos, não é? E enclausurou Sansão mesmo, prendeu Sansão. Então o crente, o cristão, o servo, o discípulo do Senhor, ele não tem que barganhar com o pecado, ele não tem que flertar com o pecado, ele não tem que barganhar com as trevas. E em diversas ocasiões o próprio Jesus ele está nos alertando também a vigilância constante e contínua, e ele está nos chamando também para estarmos alertas espiritualmente, para não cedermos a tentações, não é? Nesse sentido, a vigilância e a oração, ela tem uma relação fundamental no processo da batalha espiritual. Então, no reino de Deus, tudo se começa de joelho, ou tudo se começa ainda depois da cruz, não é? Porque Jesus, mediante o sacrifício da cruz, nos redimiu, nos resgatou. Agora, em Cristo Jesus, tudo se começa de joelho. O cristão, ele tem que compreender este processo da vigilância constante e da oração constante, não é? Por isso, o próprio Jesus, ele está chamando para a vigilância e para a oração. É Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E depois o próprio apóstolo Pedro, ou São Pedro apóstolo, ele está falando o seguinte: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, em derredor, não ao redor, como o leão que ruge, imitando também, não é? Imitação barata. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas aqui ele ruge como leão, procurando alguém que possa devorar ou tragar. E aí Paulo está falando, ou Pedro está falando: resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais a estes estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. É 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. E o apóstolo Paulo é quem melhor trabalha toda esta estrutura de batalha espiritual, não é? E é quem esclarece sobre este tema de batalha espiritual, inclusive usando até os termos de militaria. Então ele está falando que cada cristão ele é um militar, ele é um soldado, né? Para se referir aos embates, os combates que os crentes devem enfrentar nesta terra aqui. Então ele combate contra a carne, ele combate contra este mundo não cosmos, mas este mundo que é uma tradução de mundo também, chamado esquema que é regido por Satanás. E assim, frequentemente Paulo está falando da nossa caminhada, da nossa fé, do nosso combate. Sempre ele está falando de uma guerra, sempre ele está caracterizando o povo de Deus como uma milícia, sempre ele está propondo uma luta, sempre ele está falando da igreja como sendo um exército, e este exército mesmo é para resistir, é para combater, para confrontar toda a estrutura do mal. E aí, Coríntios 16, 13, Paulo está falando: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos.
E depois, irmãos, o mais complexo que eu quero estar abordando com vocês é Efésios capítulo 6, do versículos 10 a seguir. Paulo, talvez não vá dar tempo de eu esgotar o assunto hoje, mas eu pego amanhã, nesta mesma referência. Quanto ao mais, irmãos, Paulo ele está falando para a igreja de Éfeso, não é? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores dos ares, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Eu gosto da versão que vem, espíritos da maldade, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, por todos os santos, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Então, esta é uma das propostas também que Paulo está nos trazendo acerca do nosso embate espiritual com as trevas, do nosso embate espiritual com as forças do mal, do nosso embate espiritual com Satanás. E assim, ele está traçando aqui uma proposta bem arquitetada das trevas, que sempre está nesta proposta de militar contra a igreja. E na ministração próxima eu quero estar orando, falando sobre esta referência bíblica com um pouquinho mais de exegese, para que vocês possam estar esclarecidos. E ainda neste momento eu quero estar orando por vocês, por cada um de vocês. Senhor Jesus, mais uma vez então prostro-me ante a Tua presença, clamando, Pai Santo, que o Senhor possa, mediante o sangue do Seu Filho, ainda nos guardar, nos purificar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Clamamos que o Senhor possa, de fato, nos libertar de toda a estrutura das trevas e que o Senhor possa nos dar discernimento de como estarmos combatendo contra todas as hostes malignas, pois não temos que combater contra carne e sangue, mas sim contra este sofismar das trevas, contra raciocínio e altivez que se levanta contra o conhecimento do nome de Jesus, do Teu nome, Santo Jesus. Que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, nos dando toda a destreza e toda a capacidade para estarmos prevalecendo contra toda a estrutura do mal. Pai Santo, eu te oro assim, Deus, e eu te oro desta maneira, no nome de Teu Santo Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, mais uma vez, quero deixar aí para vocês beijo na alma, beijo no coração, e amanhã eu quero dar continuidade partindo aqui desta referência lida, para que possamos, de fato, termos uma compreensão mais exata de batalha espiritual. Fiquem na paz. O Senhor seja convosco.